a Karine. E eu sou a Dora. Hoje, a entrevistada de hoje é a Jéssica, professora, filha do professor Léo Xavier. Tá errando hoje, E veio da Inglaterra pra visitar nossa escola. Oi, Jéssica. Oi, pessoal. Pode fazer umas perguntas pra você. Karine, você acordou bem hoje? Não. Porque, tipo, você tá enrolando tudo, mas Tá ok. enrolando. Tá, você quer fazer a primeira pergunta ou eu faço? Não, pode fazer. Eu faço, tá. Bom, eu acho que eu já fiz essa pergunta, Mas é bora bom lá. repetir, porque, né? Você mudou pra Inglaterra com quantos anos, assim? 11 anos. Eu tinha 11 anos quando eu tenho 17 agora. Então eu moro lá faz 6 anos. Como foi, mais ou menos, pra mudar pra lá? Então, minha mãe tava pensando qual que era o próximo passo na vida dela, né? E ela decidiu trabalhar na Inglaterra com o meu padrasto. E o plano inicial era trabalhar na Inglaterra por 2 anos e daí ir pra Alemanha pra trabalhar com refugiados. Só que isso não aconteceu, a gente decidiu ficar na Inglaterra. E minha mãe falou assim, eu vou, só que eu preciso da permissão do pai dela e tal. E ele falou, ok, pode ir. Então a gente foi. Eu não lembro muito do processo, eu lembro que eu tava animada até eu ter que despedir das pessoas, daí eu fiquei bem triste. E lá eu era bem tímida. Só que eu entendi inglês, porque os meus avós, os pais da minha mãe, eles são dos Estados Unidos. Então eu entendi inglês. Só que eu tinha que traduzir tudo na minha cabeça, porque eu ainda pensava em português. Então demorou um pouquinho pra acostumar com a língua e tal, estudar inglês. Só que depois que eu acostumei, demorou 1 ano, vamos falar a verdade, pra eu acostumar com a língua e daí ficar Fluente. Exato. Mas daí depois daquele 1 ano foi legal. Entendi. Claro. Quando você mudou pra Inglaterra, era a sua primeira vez. Eu vou perguntar muito aleatória. Era a sua primeira vez andando de avião até pra ir pra Inglaterra ou não? Você já tinha andado de avião? Eu já tinha andado de avião porque eu ia todo ano pra casa do meu pai, que eu morava em Curitiba. Só que era só 1 hora. Então foi a primeira vez que eu fui pra Inglaterra. Eu tinha ido pra Suíça antes, com 6 anos, com os meus avós. Só que era muito tempo. Muito tempo. Só que era a minha primeira vez indo pra Inglaterra, assim. Entendi. Quando você chegou na sua escola nova, o povo ficou te olhando meio que Sei lá, quem que é essa? menina? que ela tá Então, fazendo aqui? quando eu cheguei na minha escola nova, todo mundo era novo, porque a gente estava passando em etapas de escola, do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, seria lá primary school para o secondary school. Então todo mundo era novo, eu não pareço brasileiro, pareço ser gringo, então ninguém notou até eles começarem a falar comigo e eles dava pra ver do meu sotaque. Agora eu não tenho sotaque mais, agora todo mundo pensa que eu sou americana. Só que dava pra ver do meu sotaque, eu não era de lá. Mas foi tranquilo, porque todo mundo na escola ou a maioria das pessoas não tinha amigos e tava fazendo amizades novas, porque tava mudando de etapa de escola, né? Então foi isso. Entendi. Você quer falar? Então, você, pra fazer os seus amigos, como você disse, que era tudo novo, mais ou menos, como é que foi ter as matérias de lá? Como foi se estabelecer lá na sua escola nova? Então, o sistema de escola lá é bem diferente. Eu vou resumir aqui da parte da etapa que eu estava entrando. Você estuda todas as matérias que a escola tem para oferecer. E então você estuda biologia, química e física, matemática, inglês, e daí você estuda teatro, história, geografia, informática, todas as opções que são bastantes. Varia, depende da escola, né? Dependendo da escola. Só que na minha era... não vou listar todas não, que era bastante, mas você estudava tudo. Então você estava passando muito tempo com as pessoas e não era só sentada na aula, porque, claro, tinha teatro, tinha culinária, você tinha que trabalhar em equipe. Então eu achei que foi bem, e claro que todo mundo era novo na escola, tinha mais atividades extracurriculares para fazer amizades. Então foi bem tranquilo. Só que eu era bem tímida, então eu fiz amigas, só que assim, eu não era popular, entendeu?
no começo. Não é que eu era popular, só que era uma escola menor. Então, todo mundo era amigo. Quando eu tava no 9º ano, eu mudei de escola e daí mudou a dinâmica das amizades. Só que quando eu mudei lá foi bem facinho. Entendi. Você agora tem 17. 17. Você vai fazer esse ano 18 ou não? Ano que vem. Ano que vem. Se você... Com 18, né? Você já é maior de idade. Quando você tiver vontade, se você pudesse escolher entre morar ainda na Inglaterra e voltar pro Brasil, você acha que você ficaria no meio termo ou você escolheria? Então, eu tenho pensado nisso bastante, que eu tenho que escolher, né? Ano que vem eu tenho que escolher qual que eu quero fazer, porque a escola, o ano escolar lá é de setembro a junho. Então é bem diferente, só que então, ano que vem é o meu último ano na escola, e daí eu tenho que ir pra universidade, não tenho que, né, eu tenho que escolher o que eu quero fazer na universidade, se eu quero ir pra universidade e tal, mas porque eu não sou de lá, eu tenho que pagar muito dinheiro pra ir. Então o que eu quero fazer é esperar 2 anos lá e pegar minha cidadania, que daí eu não preciso pagar tanto dinheiro pra estudar lá, que eu acho que estudar lá é uma oportunidade muito boa e eu não quero perder. Só que eu também sinto muita falta do Brasil. Então, o que eu tô pensando em fazer é trabalhar lá por 6 meses. Eu posso sair do país por 6 meses sem perder o direito de aplicar pra cidadania. Então, eu quero trabalhar lá por 6 meses e visitar por 6 meses, mas morar aqui eu não sei. Porque lá é muito diferente, os países são muito diferentes. E o que a gente tem lá, falta aqui, e o que tem aqui, falta lá. Então a questão de cultura é muito diferente, eu acho que a cultura aqui é melhor, eu acho que o pessoal é mais amigável, lá eles são muito frios. Só que lá eu tenho mais oportunidade para estudar, entendeu? A comida aqui também é melhor, só que lá é mais seguro. Entendeu? Então é muito difícil de escolher. E também lá agora eu tenho, a maioria das minhas amizades estão lá. Só que a maioria da minha família tá aqui, entendeu? Então é muito difícil de escolher. E eu acho que eu não preciso escolher ainda. Então eu Você vai deixar mais... tô nessa. Você pode fazer. Bom, você falou, né? Eu queria perguntar sobre a comida. Tipo, aqui, né? Eu todo dia que come hambúrguer, Subway. Tem mais nos Estados Unidos. Então, lá a comida, assim, tem a cara mais do Brasil, assim, mas Não tem a cara do Brasil, mas também não é igual nos Estados Unidos, não. Que nos Estados Unidos eles têm esse negócio de comer hambúrguer, Subway, bastante. Só que lá não é assim e tem muita questão do impacto da guerra. Por isso que as casas lá na Inglaterra, da Guerra Mundial, né, das guerras mundiais, que eles estavam muito próximo da Alemanha, então eles foram muito impactados. Então você pode ver lá que as casas lá são menores comparadas aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é tudo em excesso, as casas são grandes, muita comida, lá é muito diferente. As casas são menores, as comidas são mais reguladas, essas coisas. Só que um prato típico de lá é o fish and chips, que é peixe e batata frita. É muito gostoso. É muito gostoso. E também tem o Sunday roast, que é... sorvete? Não. This day ice cream. Sunday é domingo. Sunday é o nome pra domingo. Mas também tem o Sunday. Que é tipo... eu nem sei explicar. Mas é muito gostoso também. Só que é bem diferente dos Estados Unidos, que eu acho que o pessoal meio que compara os dois, né? Porque os dois são estrangeiros para o pessoal aqui, só que eles são muito diferentes. A cultura lá dos Estados Unidos e daqui, eu só fui para os Estados Unidos uma vez. Só que a cultura é bem diferente, a comida é muito diferente. Os Estados Unidos também é muito maior, o país é muito maior do que a Inglaterra. Então isso afeta tudo, e também os Estados Unidos foram mais retirados da guerra, que também afeta. Querendo ou não, a história do país vai afetar muito o presente do país, entendeu? Por isso que eu acho muito legal estudar história. Tá, agora deixa eu, que eu quero fazer uma pergunta totalmente aleatória.
Mas já aconteceu alguma coisa assustadora lá, tipo, que você ficou com medo ou alguém foi fazer alguma coisa, tipo, porque lá fora tem algumas coisas assim. Então, comigo nunca aconteceu. Eu acho que o mais assustador que aconteceu, eu fui pra Londres um dia com os meus amigos e a gente tava voltando no metrô e tinha um cara no metrô olhando pra mim, me encarando. Eu falei, vem cá, coloquei meu amigo em frente de mim. Mas assim, assustador mesmo, nunca aconteceu nada, nem aqui, nem lá. Que eu lembre, né? Que quando eu tava aqui também tem a minha infância, quando eu era bem pequena, que eu não lembro de nada. Só que nunca aconteceu nada comigo e eu acho que coisa de cultura também é bem diferente. E também tem, não é que não tem perigo lá, que eu acho que isso é uma coisa que as pessoas daqui pensam muito, especialmente, isso é uma palavra em português? Especialmente minha família, que eles acham que na Inglaterra é tudo perfeito. Não é o caso, só tem muito menos do que no Brasil, né? Também porque lá é um país menor. Só que eu não fui para as áreas que são mais perigosas de Londres, até porque a cidade que eu moro é uma cidade bem pequena, então não tem dessas coisas. Quando eu vou para Londres, eu vou para os lugares mais turísticos. Você Nem conhece? turísticos, mas eu conheço. Eu vou lá, eu gosto de ir lá. Eu quero fazer pergunta pra Jéssica. Quero fazer 3 perguntas pra você, assim, Isso. não sei se faz sequência. Primeiro, a gente tem a visão de acho que o Brasil tem esse problema do perigo e o exterior não. Você falou aí a questão de zonas um pouco mais perigosas na Inglaterra, né? Anteriormente, você fez a relação Estados Unidos e Inglaterra. Eu queria que você só explicasse para os meninos por que os Estados Unidos falam inglês. Você sabe, Sim, entendeu? Porque assim, Inglaterra não fala inglês. fala inglês. fala. Ah, tá. Fala Então, inglês. Não, é porque todo mundo, quando eu venho pra cá, eles ficam meio confusos. Ah, você é da Inglaterra? Então que língua que você fala? Que todo mundo sabe que nos Estados E a Unidos. última pergunta que eu queria fazer é justamente sobre a língua. Se você consegue ter dificuldade de falar o português por estar morando tanto tempo lá. Sim, tá. Essas Ela três veio, perguntas. deu uma dica de... Então, Ela falou, é assim que fala. Não. Então, por que eles falam inglês? Quer dizer, mesma razão que a gente fala português. O Portugal nos colonizou o Brasil e a gente adaptou a língua. E é diferente, só que é a mesma língua. A mesma coisa que os Estados Unidos. A Inglaterra foi lá, colonizou os Estados Unidos. Agora eles falam inglês. Só que é diferente também. Por causa tem algumas palavras e o sotaque também, né? Só que é menos diferente, eu acho. Minha opinião é que é menos diferente o inglês da Inglaterra e dos Estados Unidos do que o português de Portugal e o português daqui. Eu não consigo entender o português de Portugal direito, só que eu consigo entender os ingleses também. Tem algumas coisas. Tem uma palavra que eu tento imaginar no inglês britânico e no inglês americano, né? Que é a palavra água. Eu acho que é totalmente diferente e a escrita também é igual. É muito um diferente. fala waters, né? O outro fala water. É bem diferente. É muito engraçado também que a minha mãe trabalhava numa casa de idosos uma vez e ela tem sotaque americano, então ela tava falando water, do you want a glass of water? Você quer um copo d'água? E daí o idoso tava assim, como assim? O que você tá falando? Não tô entendendo. E daí uma outra pessoa que era de lá falou, você quer um copo d'água? E daí a pessoa entendeu. Porque é muito diferente mesmo. E os jovens entendem, porque eles veem os shows americanos, só que as pessoas mais idosas talvez Já não tão- entendam tanto. Talvez não tenham esse... Já tem a Então, Só que convivência. então a pergunta de se eu falar português é mais difícil, agora até que porque eu acostumei a falar inglês, pensar em inglês, meus pensamentos estão em inglês. Então, quando eu fui lá eu pensava em português. Agora eu já penso em inglês. Agora, no momento eu tô pensando em português. Só que tipo, Eu na acho hora que- geral eu penso em inglês. Eu acho que mais ou menos é isso quando você mora fora e quando você sabe outra língua. Aí eu acho que muda um pouco. E também porque eu estudo inglês, eu tenho que pensar bem em inglês, eu tenho que escrever bem em inglês, eu preciso falar bem em inglês, entendeu? E os meus amigos são todos ingleses, eu tenho alguns amigos brasileiros, claro, só que a gente fala inglês, que a gente tá num grupo de pessoas que não falam português, então a gente vai falar inglês. Você conheceu muito brasileiro lá? Sim.
Tem brasileiro em todo lugar do mundo, gente. Exatamente. Eu vou andando pela rua escutando português do Brasil. Só que sim, eu tenho 2, 3, 4 amigos que são brasileiros, que eu próximos, meus amigos próximos mesmo. Só que eu conheci bastante brasileiro. E assim, escuto brasileiro na rua e tal. Porque geralmente, sempre quando eu tô vendo vídeo, aí passa um treco assim, a pessoa que mora no lugar, né, não aqui no Brasil, fala assim, a primeira coisa que tu vai fazer, você vai querer ver um brasileiro. Você vai fala querer... assim, tem algum brasileiro aqui? Vai gritar uns 50. Exatamente. A faculdade, que lá na sala a gente tava conversando na aula do seu pai sobre isso, o que faculdade a gente quer ser, o que a gente quer fazer, a faculdade. Qual faculdade que você quer fazer? Eles estão em dúvida. Então, eu queria. Eu tô copiando. Eu queria muito fazer psicologia. Só que eu tô estudando psicologia agora. Tô estudando psicologia, biologia, espanhol. Sempre esqueço espanhol, gente. Ai, meu Deus. Que é mais fácil, porque é parecido com português. Então, Só que eu não gostei muito. Eu acho interessante. Eu acho muito interessante. Só que é muito diferente do que eu pensei que ia ser. E talvez seja só porque é o começo do curso, né? Talvez na universidade seja mais o que eu quero. você achou que era como? Eu achei que ia ser mais assim. Calma, mas... Não, eu achei que ia ser mais coisa, mais pesado, mais explicação sobre problemas psicológicos, tipo explicação, por que a pessoa tem depressão, e como tratar. Só que claro que não é assim, a gente estuda muita teoria, que eu acho muito interessante, só que não é nada definitivo, que é só a natureza da psicologia, né? Ninguém sabe como que as coisas acontecem definitivo assim. Então, tem muitas teorias e todas delas estão certas e todas delas estão erradas ao mesmo tempo. Então, eu acho assim, é muito interessante, só que eu não sei se eu consigo ficar estudando coisas que eu não sei se tá certo ou se tá errada. Eu não sei como ajudar as pessoas. Porque geralmente o psicólogo tá lá pra escutar e depois pra dar, tipo, a opinião Tentar dele, ver. tentar ajudar a pessoa. Então, Então, em psicologia, a gente estuda, pelo menos no momento, a gente está estudando muitas teorias para explicação de coisas como obediência, agressão. O que mais que a gente estuda? A gente estuda o efeito das drogas no seu cérebro, vício, fobia. Tudo isso a gente estuda. Jéssica, quero te fazer uma pergunta. olha que o João vai levar X, hein? Oi? Vai levar X no portfólio, fala. Eu vou levar, eu tô atrapalhando vocês? Vai levar X. Eu vou falar. Como dentro de Quando sala sua de mãe aula. foi pra Inglaterra, né? Parece que eu entendi que ela foi pra trabalhar com refugiados, foi isso mesmo que eu entendi? Isso influencia no que você quer ser como futuro? Porque quando você fala de trabalhar em psicologia, você quer cuidar dos outros. Sim. Né? Aí eu queria saber se isso tem até relação no que a sua mãe foi pra lá. Então, não tem relação ao que ela quer fazer. Mas você menciona até que eu acho legal o link. Talvez tenha, eu só não pensei. Só que por que eu decidi fazer psicologia? Porque lá, e aqui também, pelo que eu vi, visitando as escolas do meu pai, especialmente a outra escola, né? Que é mais de periferia, então o pessoal precisa... O que eu vi, tem muita pessoa, muito jovem na minha idade, que tem ansiedade, depressão, muito amigo meu também. E por isso que eu queria ajudar. Aí eu vou tomar o xizinho do portfólio, tá bom, meninas? Vocês vão me dar um xizinho? Sim, mas pode falar. Você pretende voltar ao Brasil para trabalhar aqui no Brasil disso? Essa é a Então eu comecei a pensar nessa visita, que eu acho que seria muito legal. Trabalhar na escola, com o pessoal, claro, quando eu formar e tal, eu acho que seria muito legal. E também eu poderia ser uma professora de inglês, se não funcionar.
Só que realmente eu não sei o que eu quero fazer, então eu não posso te dar um Mas sim você ou pensa não. nesse retorno pro Brasil, voltar pra cá pra morar? Pra morar, eu quero vir pra cá por 6 meses, pelo menos, no ano que vem. Só que eu não sei se eu quero morar aqui permanente. Então, você fala que você mora na Inglaterra, e aí você disse que pensa em voltar pro Brasil. Por 6 Mas, por 6 meses. Mas aí, você já pensou em, além disso? Pra um outro lugar? Sim. Maldito. Eu sou muito... Também. Eu quero viajar bastante. Então, por isso que eu vou estudar. E eu te falei que eu vou esperar 2 anos pra estudar na universidade, na faculdade. Até você tirar Então, a eu vou cidadania. trabalhar. Eu tenho 2 anos de folga, né? Vamos dizer. Então, eu quero trabalhar, visitar aqui. E daí, no segundo ano, eu quero voltar pra lá, trabalhar mais. E daí, eu quero ir com os meus amigos e viajar. E porque eu moro na Inglaterra, isso é muito fácil pra mim. Porque é bem próximo de outros países na Europa e é bem fácil de ir. Se eu tenho retorno, se eu tenho passagem de retorno, fica mais fácil pra eu ir visitar. Então eu quero muito fazer isso. E esse ano eu fui pra Noruega. E esse ano também eu fui pra Dinamarca, que eu achei muito legal. Eu acho o sistema de educação da Dinamarca, né, que eu não sei como que é na Noruega, mas na Dinamarca eu achei muito legal. E eu acho que é muito seguro, o pessoal nem tranca a porta. Eu achei muito legal. Só que eu gosto muito de conhecer a história e as culturas de outros países. Então eu quero muito viajar. Eu não sei se eu quero morar em outro país. Daí eu não sei. Eu vou ganhar só mais 2 xizinhos, que eu tenho só mais 2 dúvidas porque tá Vai muito levar em cima do 30 contexto. x. Até... Você é uma menina jovem, 17 anos de idade. Você estava na Inglaterra quando estourou a guerra na Ucrânia contra lá na União Soviética. Né? Como que vocês, jovens, amigos, se discutem isso, igual você fala de sua mãe trabalhar com refugiados? Eu fiz aqui a Inglaterra, não sei se recebeu tantos refugiados da Ucrânia. Recebemos. Como que foi lidar? Se você conheceu algum ucraniano nesse período, pós essa guerra, entendeu? Então, eu não conheci nenhum ucraniano, até porque eles chegaram lá, bastante deles chegaram lá e o pessoal que eu conheço, que trabalha com minha mãe, eles estavam fazendo um evento pra eles quando eu saí pra vir pra cá, pra visitar. Então eu não conheci, só que eu conheço muita pessoa que tá trabalhando com eles agora. E quando eu tava lá ainda, eles estavam tentando pegar a pessoa pra acolher refugiados, crianças da Ucrânia, pra morar na sua casa, né? Por pelo menos, só que essa é a questão, tinha que ser pelo menos 6 meses, porque pra criança é muito difícil se ficar mudando. Mas se a criança quisesse ficar com a família também, a família quisesse acolher a criança e a criança querer Adotar. Só que daí tem que ir pro Aí é um processo gigante. É gigante. Então, quando a guerra começou a acontecer, era bem distante. Só que ao mesmo tempo não era, porque ainda tá na Europa e tal. E também era muito a ver com a gente. Então, teve toda a questão se a gente ajudava ou não. Se a gente mandava o pessoal lá, o nosso exército ou não. A gente não mandou, se eu não me engano. Só que a gente ajudou bastante. Assim, bastante. Bastante, o que podia, só que né? podia. Só que eu acho que podia ter feito mais. Só que essa é outra história. E o povo da nossa idade... Tem gente que conhece o pessoal da Ucrânia, então era muito real, assim, recebendo vídeo dos seus amigos de fora da janela deles, uma bomba, os tiros, era assim, muito real. Só que ao mesmo tempo, a gente não discutia muito na nossa escola e tal. Era mais mesmo quando a gente saía da escola, então acho que foi muito real. Só que não fiz muito a ver com isso, né? Não trabalhei ainda. Eu queria muito acolher um ucraniano, só que não dava, que minha casa é muito pequena, não tem espaço e tal. Só que eu queria muito acolher. E eu queria ajudar, eu te falei que teve um evento agora.
É tipo um acampamento de verão com as crianças ucranianas. Que a gente fez lá no lugar que minha mãe trabalha. Só que eu ia ajudar, só que não deu, porque eu vim visitar. Só que é só isso, eu não tenho muito pra falar sobre isso, não. Uma pergunta. Sim. Você veio aqui, você falou que você ficou um mês aqui, né, em Belo Horizonte. Uhum. Aí nesses um mês você visitou, tal, saiu do centro, que você ficou numa correria. Aí, você tá de férias, assim? Tô de férias. Por isso que você veio aqui. Tá. Se você fosse escolher outro lugar pra você visitar, por exemplo, o Mineirão... Eu fui lá também. Foi? Você gostou? Uhum. Eu vou toda vez. Mineiro pra esplanada, né? Pra andar de patins. Mais uma pergunta. Eles te perguntam muito quando você vem pro Brasil como é que é a experiência de vir pra cá? Ai, fala inglês, nossa, seus sotaque nem parece. Sim. Não, mas além disso, eu tô perguntando dos seus amigos americanos. Perguntam Ingleses. como é que é. Ingleses, desculpa. Perguntam como é que é aqui. Eles perguntam Até que não muito. sei, porque faz tempo que eu não vim pra cá, né? Então faz tempo que eu não voltei do Brasil, entendeu? Então, vamos ver. Eu acho que não. Não. Por quê? Todo mundo pensa que eu sou americana. Então, quando eles descobrem que eu sou brasileira, daí eles perguntam. Só que os meus amigos que já me conhecem, já sabem tudo. Então... Tá bom. Eu quero fazer só umas 3 perguntas. Não estressa. Olha a cara de brava sua. Não estressa comigo. Eu ia fazer uma pergunta. Eu deixo você fazer a pergunta porque, na verdade, eu vou fazer essa pergunta sobre os refugiados. Era a última, eu prometo que é a penúltima pergunta agora. A penúltima, É a Fábio? penúltima. Vai. A folha dele deixa já eu tá falar. cheia. Já tá assim, ó, a lista. Você fala muito dos refugiados ucranianos que chegam. A gente aqui no Brasil, a gente tem um contexto histórico que no século XIX a gente tem uma interferência muito da Inglaterra aqui com o fim da escravidão no Brasil. Né? A gente tem algumas leis que fazem essa interferência. Se chega um refugiado negro vindo da África, é igual a essa relação com os refugiados ucranianos? E como que é essa questão do racismo dentro da Inglaterra? Porque a gente sabe, por exemplo, o Brasil é um país que foi escravocrata e a gente ainda tem um enraizado racismo até hoje. A gente chega nos Estados Unidos, a questão da violência ela é muito grande entre os negros. Realmente, até o que aconteceu com aquele moço, né? Isso, eu esqueci até o nome dele agora, fugiu o nome. E aí, como que é esse contexto de receber, se é diferente o negro vindo da África, entrando num país, se ele é recebido, e se existe essa cultura, se existe o racismo dentro da Inglaterra. Existe. Como em todo lugar, né? Só que é uma coisa que o povo tem lutado muito contra recentemente, né? Então, assim, se tem alguém sendo racista, o povo vai lutar. Não vai ficar calado, não. Só que a questão de refugiados, eu acho que é um pouco diferente, porque a gente acabou de fazer teve o Brexit, né? Que a gente saiu do lugar lá, esqueci o nome. Então é um negócio meio político que eu não conheço muito sobre, que é bem ruim que eu não conheço. Na verdade, o seguinte, dentro da Europa você existe a União Europeia. Isso. É como se fosse uma união de todos os países, por exemplo, tem uma única moeda circulando, que até o euro, entendeu? A Inglaterra ela sai desse grupo da União Europeia, então ela começa a ter como se fosse uma nação separada dessa união. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Então agora é muito mais difícil de viajar para os outros países que estão na União Europeia. E é muito difícil de viajar para a Inglaterra. Não é muito difícil, mas é mais difícil, né? Que eles estavam tentando meio que tirar. Eles pensaram que eles estavam perdendo a cultura inglesa porque tinha muita diversidade. Então eles estavam perdendo a cultura. Eu acho muito engraçado. Ai, meu Deus. Então, eu acho que é mais difícil. Eles têm esse negócio. Tem muita pessoa, principalmente a geração mais velha, os idosos e tal. Tem muito essa questão de não querer muito refugiado entrando no país. Então eu acho que na Ucrânia é uma questão diferente, porque eles se sentem responsáveis para ajudar. Então eu não sei se seria a mesma coisa se é refugiado de outro lugar, de outro país, de algum lugar na África,
queria entrar lá. Eu não sei se seria a mesma coisa, eu acho que seria um pouco mais limitado. Só que a questão de racismo por cor da pele, eu acho que não tem muita violência e tal. E eu acho que lá, eu acho que muito interessante a polícia de lá não carrega arma. Não carrega arma. Aqui eles carregam, né? Nos Estados Unidos. Aqui eles carregam. Aqui não só Quase todo carregam país. como matam. Exatamente. Isso acontece Eu mesmo. acho que é uma coisa assim muito importante de falar sobre a questão armamentista. Eu sou contra. Eu não concordo com carregar arma, mesmo se for polícia, porque dá pra ver, claro que a situação na Inglaterra é muito diferente do Brasil, claro. Só que dá pra ver que a violência de polícia é muito menos lá, que eles não carregam armas. E assim, querendo ou não, se você tá carregando uma arma e você ficou bravo, você tá se sentindo ameaçado, você vai atirar. Então, é uma questão que eu acho delicada, só que é importante falar. Lá a gente não carrega, a polícia não carrega arma. Não quer dizer que eles não conseguem se defender, mas eles não carregam arma. E daí também tem menos armas circulando pelo país. Ainda tem. E teve uma questão lá que uma polícia foi morta e todo mundo falou: pera, por que a gente não carrega arma? E daí o pessoal teve que explicar que, claro, a polícia foi morta, só que se você vê a estatística, menos pessoa morre lá por arma, por causa dessa questão, que tem muita... Então, eu acho que a violência e o racismo da polícia e essas coisas assim é bem menor na Inglaterra. Eu acho que isso foi uma das respostas mais interessantes até agora, que eu achei assim. Porque a gente tem uma visão hoje aqui no Brasil que a arma te protege, né? Mas E ela quando você traz essa ideia de um país que não é armamentista da sociedade nem da polícia, vê que a violência é muito menor. É muito menor. Entendeu? E a gente tem uma geração dos meninos, até as meninas é bom escutar isso, porque eu falo que hoje as políticas é pro futuro deles. Sim. E quando você fala isso, é até uma reflexão para eles fazer. Será que a arma protege mesmo o cidadão? Essa é a Eu pergunta. acho que não. A gente tem... Eu vou falar com a Karine, você pode fazer a última agora, que eu vou interromper mais. Não, deixa eu só falar uma coisinha que Ok. tem a ver com armas. A gente tem bastante... a gente chama de knife crime, que é crime com faca, né? Knife crime, que é crime com faca. Então, muito esfaqueamento e essas coisas. Só que muito é um exagero. É uma coisa que a gente tá tentando combater lá. Só que a violência, em geral, ainda é muito menor. E você pode falar, mas é um país menor. Tá, beleza, mas pega em porcentagens em vez de números, ainda é menor. Entendeu? Porque tem essa coisa que, o Brasil, 1.000 pessoas, é muito diferente de 1.000 pessoas na Inglaterra. 1.000 pessoas na Inglaterra vai ser uma porcentagem muito maior da Gigantesca, população, do que 1.000 pessoas no Brasil. Então, se você pega em porcentagem, a violência ainda é muito menor. E eu vi uma entrevista no Instagram, tava olhando lá, e era uma entrevista sobre os tiroteios de escola lá nos Estados Unidos. E uma americana falou, era uma pessoa inglesa, uma americana falou, mas você tem você tem esfaqueamento toda hora. E daí o cara chegou assim e falou, olha, 200 e sei lá quantas pessoas já morreram no seu país esse ano por causa disso. No nosso país, foram 3. Eu tô inventando os números, mas foi alguma coisa desse tipo. Foi bem ridículo, assim. O número foi muito menor. Então eu acho que a questão de armas é muito perigosa. E o pessoal tem que começar a mudar a perspectiva sobre as armas. Só que é só isso, você pode fazer a última pergunta agora. A pergunta da Dora. Tá. A pergunta da Dora quando foi do treco se lá na Inglaterra tem muito... porque eu acho que assim, eu, né, quando minha mãe tá vendo TV, ela vê série policial. Minha mãe também. Então, sou muito assim. Então a gente percebe que é desse jeito nos lugares. Mas isso não tem nada a ver, você tá explicando. A pergunta, sua mãe sabe falar português e inglês. E aí,
em casa, normalmente, só tá vocês duas ou seu padrasto também? E meu irmão. E seu irmão, desculpa. Vocês falam em inglês ou em português? A gente fala uma mistura. A gente fala Tipo uma mistura. assim, Então, do nada, assim, todo mundo na minha família é brasileiro. Então, todo mundo nasceu aqui. Meu irmão Até foi o lá seu com irmão? 1 ano, sim. Então, ele fala bem pouco português. Mas fala Porque ele alguma acostumou. coisa. Ele entende, só que falar é Ele outra fala em- coisa. Eu acho que ele tá aprendendo mais, que ele tá em Mano, Curitiba agora. A nossa língua é uma das mais difíceis de aprender. Então, Realmente. Aham. Só que o meu padrasto também tem mais facilidade com português, porque ele não sabia inglês antes de ir lá, né? Só que ele sabe, ele é tipo fluente, só que ele é melhor em português. E aí minha mãe, a gente acostumou com os dois. Então a gente fala bastante inglês quando a gente tá lá. Porque é mais fácil, a gente fala inglês o dia todo. Então a gente fala uma mistura. De português com Uma inglês. mistura. E a gente fala, tipo, às vezes até na mesma frase a gente fala as duas línguas. Então realmente é uma mistura. Por isso que tem vezes que eu vou falar alguma coisa em português e eu tenho que parar pra pensar. Essa expressão é inglês ou é português? É brasileira. Porque faz sentido pra mim, só que talvez não faça sentido pra você. entendi. Então é isso, galera. Acho que se você quiser fazer as últimas considerações finais pra gente terminar o Zero. podcast, porque a gente, normalmente nosso podcast demora 18 a 20 minutos, esse tá dando 36. Gente, Então, ela tá explicando umas coisas pra gente, que é mesmo curiosidade, né? Porque eu nunca conheci alguém né, que já morou. eu conhecia, mas eu não parei pra conversar. Bom, Foi isso, né, gente? Então deixa eu fazer a última pergunta. Você vai Essa ganhar mais pequenininha. outro X. 36 minutos. Cara, a sua lista tá gigante, mas fala. É porque é o seguinte, que o seu pai é rock and roll. E a gente sabe que o Realmente, berço do ele rock and toca. roll é a Inglaterra. Você pegou a mesma cultura do seu pai ou as baladas lá da Ih, o Inglaterra? Fábio vai são adorar se diferentes? você Então, gostar de rock. eu peguei a mesma cultura do meu pai, só que o pessoal lá não tanto. Da minha geração, né? Eles não são rock and roll, eles são o que a gente chama de drill, que pra mim é a mesma coisa que funk aqui, é bem diferente, só que eu coloco na mesma classe. É o som das baladas, né? Então, ela falou sobre as coisas que tem na escola, se tem Contou algum mais perigo. sobre o cotidiano contou. dela. Gente, Então é isso, espero que vocês tenham gostado. e também a Dani Pereira falou, mas ela não falou que... perguntar. Não pergunta não. Fala. É que nesse bimestre A o gente fez professor- um projeto aqui na escola. Todas as escolas estão fazendo um projeto sobre uma cidade. E eu vou aproveitar pra pedir pra vocês seguirem o nosso A nossa- Instagram da nossa cidade. Que a gente criou. Que no chama Instagram, Porto Belo. com 2 L's. Sim. Fábio, você Então consegue fala, colocar pra arroba- gente? arroba Porto Belo. @ Porto. Aí, Tracinho, um tracinho. 2 tracinhos, Belo, com 2 L's. Com 2 L's. Também segue lá o Instagram da escola. E Afonso Neves. Afonso Neves. Com Vou 2 colo- F's. Eu vou colocar uma legendazinha aí, pra mostrar pra não ficar. Ai, se inscreve no canal, gente. É isso. Obrigada, Jéssica. Obrigado, Jéssica. Obrigada, Eu acho que trouxe um Jéssica. conhecimento assim muito Beijo. legal pros meninos, viu? Beijo, boa viagem. Boa Obrigada. viagem.